Hoje, o Convite à Vida fala de um assunto muito importante. Tem a ver com o modo que vivemos e as decisões que tomamos. Falaremos sobre ciência e fé. Para isso, Israel Belo de Azevedo traz Ruth Bancevics, uma cientista pesquisadora geneticista, para tirar algumas dúvidas acerca da nossa vida. Logo mais, não perca o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Louco por Viagens. A nossa pergunta da semana é: a ciência vai acabar com a fé? Vamos ver o que o povo fala com Juliano Jacova. Olá a todos, estamos em mais um quadro O Povo Fala. E a pergunta de hoje é: a ciência vai acabar com a fé? A ciência nunca vai acabar com a fé, porque a fé é que impulsiona tudo, é a origem de tudo. Deus fez a ciência. A Bíblia diz que Ele é a profundidade da sabedoria, do conhecimento, da ciência. Então jamais a fé suplanta qualquer coisa, inclusive a ciência. De jeito nenhum. A ciência não vai acabar com a fé. A fé anda junto com a ciência, entendeu? Quando uma está dormindo, a outra tem que estar acordada. Olha, eu acho que não, porque eu acho que a ciência completa a fé. Porque você acredita e a ciência acaba dando uma base no que você acredita. Eu acho que não. Eu acho que a ciência e a fé são duas coisas muito diferentes, mas que se completam ao mesmo tempo. Porque, eu não sei, a fé sem a ciência e a ciência sem a fé não daria certo. Elas se completam, então não tem como existir um mundo sem ciência ou sem fé. Não, a ciência não acabará com a fé. Isso está na Bíblia, tranquilamente poderão vocês lerem de Gênesis até Apocalipse. A ciência jamais ultrapassará esse ponto. Com certeza ela não acabará com a fé. Não há dúvida alguma que a inclinação, a tendência, a prática de uma pessoa na homossexualidade traz um tremendo desafio à nossa inteligência para compreendermos esse fenômeno. É comum a gente ouvir a seguinte frase: a ciência já demonstrou que a homossexualidade é genética. Quando se fala genética, não se está aqui falando popularmente do significado da palavra, mas quer dizer que a pessoa já nasce, é uma tendência que é anterior ao seu nascimento. Isso é o termo genérico aqui para a genética, como o povo fala. Será que isso tem base científica? Será que há um consenso no meio científico a respeito deste assunto? Claro que há alguns cientistas que defendem a tese de que a homossexualidade não é escolhida. É algo como a cor da pele ou a cor dos olhos, já nascemos assim. Eu examinei os argumentos dos cientistas, li alguns livros de alguns cientistas, um deles bastante conhecido, chamado Simon LaVey, que defende a tese de que há um componente, vamos chamar aqui endógeno, interior, genético ou qualquer outra palavra que usemos, que faça com que então não haja nenhuma influência significativa do meio, mas que seja anterior ao nascimento do indivíduo ou que o torna homossexual. Assim então, não é uma questão de escolha, é uma questão apenas de assumir isso que a natureza já determinou. De fato, sobretudo no campo da psiquiatria, no campo da psicologia, tanto na Inglaterra, como nos Estados Unidos, como no Brasil, há uma determinação das sociedades científicas no sentido de considerar que a homossexualidade é algo interior e anterior ao nascimento, portanto, não representa uma escolha. Vale a pena, no entanto, um breve estudo sobre como houve essas mudanças. De fato, o movimento homossexual, que é organizado, formado por pessoas de bom gosto, pessoas inteligentes, pessoas com um bom poder aquisitivo, esse movimento conseguiu influenciar num curtíssimo prazo de tempo essas sociedades, não por unanimidade, é bom que se diga, a que mudasse de posições. No entanto, a despeito dessas afirmativas, não há um consenso no meio acadêmico sobre isso.
não há uma prova inequívoca, clara e incontestável de que a homossexualidade seja anterior ao nascimento. O que mais parece ter um consenso é que deve existir alguma dimensão anterior, que não foi ainda descoberta, que se encontra com o meio ambiente. E é cada vez mais afirmado, devo dizer pelas leituras que eu fiz, que o ambiente tem um fator decisivo. Para mim é muito claro, não há um consenso científico a respeito do assunto. Ainda está sendo pesquisado. Não existe o chamado gene homossexual. Mas eu vou um pouco mais além para dizer duas coisas. A primeira é que, infelizmente, o conhecimento, seja ele científico, filosófico ou teológico, ele caminha por ondas, são movimentos. E às vezes esse movimento vai muito menos na direção correta da pesquisa científica e muito mais na pressão que se exerce na busca deste conhecimento do chamado politicamente correto. Mas também quero dizer que, mesmo que ficasse, vamos dizer assim, inequivocamente comprovada esta herança homossexual anterior ao nascimento, que ainda assim nós não estaríamos obrigados a entender que todas as pessoas devem desenvolver aquilo que lhe é anterior, caso fique provado. Porque nós temos uma autoridade maior, que nunca muda, que é a Bíblia. Enquanto as ciências, por definição, em sua própria natureza, estão sempre em mudança. Vamos tomar uma decisão com base no conhecimento científico hoje, que amanhã pode ser alterado. Se nós podemos ficar com o conhecimento da Bíblia, que é imutável, naquilo que ela prescreve, naquilo que ela afirma de modo categórico, penso que é uma escolha que devemos fazer. E não devemos ir na onda da falsa ciência ou dos falsos argumentos científicos, dos quais, por exemplo, mencionei um: a ciência provou que. Vamos tratar isso com mais seriedade. A ciência merece mais respeito de todos nós. Eu quero continuar, mas se você quiser receber todo o meu estudo, são 4 estudos sobre esse assunto, basta escrever para mim, que eu mandarei para você com alegria, não só o texto, mas também o link, onde você pode assistir mais amplamente as 4 horas de preleção que eu fiz sobre esse importante e necessário assunto de ser debatido. Mas eu aguardo você em nosso próximo estudo sobre esse tema. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: a ciência vai acabar com a fé? Entre os participantes, sortearemos o livro Livres da Tirania da Urgência, de Charles Rummel. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro, escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda a primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você.
Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida, hoje debatendo um tema que tem muito a ver com a sua vida, porque tem a ver com a vida de todos nós, em como tomamos decisões. Temos aqui uma geneticista que trabalha em Cambridge, na Inglaterra, Ruth, né, para simplificar as coisas, Bantevides, acompanhada aqui do nosso professor Guilherme Carvalho, que vai nos ajudar aqui nessa entrevista. Vamos falar sobre ciência e fé, sobre ateísmo, Richard Dawkins, como tomamos decisões importantes na vida. Ruth, muito obrigado por vir aqui participar conosco no Brasil, nossos ouvintes, telespectadores do Brasil inteiro, falando sobre esse tema, sobre religião e ciência, como nós decidimos as coisas na vida. Ruth, na sua própria experiência, você enfrentou esse conflito quando você começou a ser uma estudiosa, uma pesquisadora, uma geneticista, entre ciência e fé, entre religião e crença ou não? Mas você, tendo ou não tendo essa experiência, você entende que há esse conflito? I didn't feel a conflict directly. What I felt was, I think the good thing about science is that the data are neutral. So you can do your experiment. If I'm a Christian and say an atheist or a Muslim can do their experiment, and if they do it well, we'll all get the same results. So we know that. So in the laboratory, when we're doing our work, our beliefs, in a way, they don't matter. So that's a good thing. It means that as colleagues, we can respect each other's views. That's what I found. They might think my beliefs were strange for other reasons, but not for scientific reasons. Por que existe o conflito? Ele vem mais do campo da ciência ou vem mais do campo da religião? It comes largely from ideology. I think the first big signs of conflict were when Thomas Huxley, who was a supporter of Darwin, Darwin wasn't happy with what he was doing, but Thomas Huxley wanted to create a divide between the church and science, because at that point science was mainly done by people in universities, and in the universities you had to be a priest to teach. So if you were not a member of the Church of England, you couldn't preach, you couldn't be a scientist. And there were other similar reasons outside of church. The university, you had to be independently wealthy in order to do science, or you had to be a member of the church. So Thomas Huxley was a nonconformist, and he was not wealthy, so he couldn't really do science, and he was upset. A number of people wanted to change the way things worked, but rather than talking reasonably about it, making their case, they decided to drive a wedge between science and the church. So they started all these stories about there being a conflict. Somebody in the US, the president of Cornell University, wrote a book about the warfare between science and religion, which actually is quite shocking because it's fabricated history. So a lot of it was saying that Galileo was tortured or things like this. And I think since then, this agenda has suited a lot of people. They've wanted to say, no, we don't want the church, so we'll use science as a reason to say it's very strange, but that's what's happening. So. Você não acha que parte do problema também é que, às vezes, os cristãos, do qual eu faço parte, sou um cristão convicto, às vezes não leem a Bíblia como se fosse um livro de ciência e não como um livro de fé? Você não acha que parte do conflito também está nisso? Você falou em Galileu Galilei, não é? Em que a igreja, talvez, tentando ler a Bíblia numa perspectiva científica,
E Galileu, com o seu conhecimento, se opôs a isso, como se ele estivesse contra a fé ou contra a igreja, por causa da leitura da Bíblia que foi feita. E eu vejo isso no dia a dia de hoje também. Yes, and of course, his case was complicated by the fact that the Reformation was happening in Europe. So the Catholic Church was very careful about any new interpretations of the Bible. So Galileo began to come along and say we need to take it seriously that the earth is revolving around the sun. The earth is spinning on its own axis. And he didn't make it any easier for himself by insulting the Pope. Okay, so he wrote a book where one of the people in the book, it was an argument between three people, and one of the people was arguing for the old way of thinking. It was clearly supposed to be the Pope, and his name was Simplicio. So like the stupid Pope. So that wasn't very bright on Darwin's part, on Galileo's part. But I think it's true that Christians have at times held on to interpretations of the Bible that are not relevant and not helpful. I think, and sometimes we go backwards. Augustine interprets the Bible not literally. Now, I wouldn't agree with all his interpretations, but he certainly said we shouldn't be taking these 6 days literally because, we're going to make ourselves ridiculous in front of scientists, and there's no biblical or faith-based reason to take it literally. But from that tradition, recently, actually, it's only quite recently, since the 1960s and 70s, it's begun to be made a point of orthodoxy that we have to take the 6 days of Genesis literally. So we've kind of gone backwards there. Ok, essa questão do Gênesis é muito útil exatamente pela descrição que dá, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, como podemos interpretar isso, mas nós veremos isso, Ruth, por favor, no próximo bloco. Convite à Vida volta já falando aqui sobre ciência e fé, falando um pouquinho sobre a narrativa da criação, os dias da criação. Como é que a gente pode interpretar isso e como isso conflita ou não com o conhecimento científico do momento. Voltamos já com mais uma sessão de perguntas e respostas sobre ciência e fé. Esperamos por você. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: a ciência vai acabar com a fé? Entre os participantes, sortearemos o livro Livres da Tirania da Urgência, de Charles Rummel. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar.
Estamos de volta falando sobre religião e ciência com a geneticista Ruth Banchevich. Ruth, como podemos interpretar os dias da criação? 7 dias, 6 dias da criação. Como podemos interpretar isso à luz do conhecimento científico que fala da Terra como tendo bilhões de anos? The first thing to say is I'm not a theologian and I can't read Hebrew. Yes, okay. But I have spoken to a number of theologians and read their books. And I think within an evangelical framework, it is possible to reconcile the two. Reconcile is perhaps not the right word. I think first I would always start with the Bible because I'm a Christian and I know that the Bible is true. So if science fits in with that, it's all good. But it seems that that is what happens at the moment. I think science and the Bible, current science and the Bible do fit together well. So the Bible was written before science was developed. It was written in a time where people's way of telling truth was different. It was an oral history before it was written down, and people didn't have the idea that we have now of a journalistic historical style of writing where you say exactly what happened. You're not allowed to exaggerate. You're not allowed to change the order. You're not allowed to use any poetic elements to help the story along. That's not allowed. Actually, the Gospels pioneered, I'm told, that style of storytelling. They tell the story of Jesus, how it happens. Okay, they change the order a little bit, miss some things out, but that's more journalistic style of writing that we're used to. But the Genesis appears to be, it's a story you would tell around the fire. In the first day, this happened. In the second day, this happened. And it's structured so people can remember it and tell it. So I don't think whether people then thought it was 6 days or whether they understood that this was a method of telling the truth of that God created. He created people. Yes. People sinned. I'm not sure, but I think it's unwise to try and project our modern mind onto the Bible without looking first at when it was written, how people would have understood it, because that was God's first audience. Nesse caso, então, você não concorda de que a religião e ignorância sejam sinônimas? No, I don't. And actually, I think it's very important to make the case that an intelligent person can be a Christian without having to throw their brain away. So everyone becomes a Christian in through a slightly different path. But the scientists I have talked to, certainly the ones who became Christians as adults, I became a Christian as a child, so my faith started more with the trust of my parents within a Baptist church, actually. But these scientists who became Christians as adults, they had to really examine Christianity, the historical evidence of the Bible, the evidence for the resurrection of Jesus, the evidence that being a Christian changes people's lives and has a good impact, that you're then now, through the Holy Spirit, capable of doing things you weren't capable of doing before, that people change for the better. And they weighed up all these kinds of evidence and looking at different areas of life, philosophy, as well as theology and history and personal experience, eyewitness testimony, and they were courageously open to those kinds of evidence. I think that's important. I think a really excellent scientist is willing to be wrong. And to accept the truth, whatever the consequences. So that, I think, it is definitely possible for an intelligent person to weigh up Christianity and come to the conclusion that it's true. Bem, mas essa não é a ideia do seu vizinho lá, Richard Dawkins. Dawkins é muito respeitado na Inglaterra, como é no Brasil. Como é que você dialoga com as ideias dele sobre Deus como sendo uma ilusão? So Dawkins is an extremely good communicator, and I actually enjoy the parts of his books where he talks about science. He writes beautifully, and I would recommend them to a discerning Christian who is able to ignore his
idea of God and his philosophy, but to actually look at his presentation of the natural world that God made and just see how complex and ordered it is. It's beautiful. His description of the bees communicating to each other in his book River Out of Eden just made me thinking, God, you're amazing. So of course Richard Dawkins, he would hate to know that I had this experience reading his books. I think something has happened in his life and he doesn't like Christianity. I think when he starts to talk about God, his reason switches off. He becomes passionate. He loses his ability to think logically. You can see this when he debates. He becomes really tense and really angry, goes red in the face, and he's not a good debater because of this. So something has happened to him in the past, and he's very angry about religion. He thinks it's damaging. He thinks the world would be a lot better without it. Of course, he has many atheist colleagues who are against him in this. There's a man called Michael Ruse, who's a philosopher from the US. He's actually English, and he's very friendly towards religion and can appreciate the fact that an intelligent person can be religious. He's not religious himself, but there are a lot of atheists in the UK who are angry with Richard Dawkins because his reasoning is not good. But the good thing is that because he's such a good communicator, he gets a lot of media attention and he raises the question. And actually, a number of people have heard his arguments against God and thought, they're not good arguments. There must be more to this Christianity than meets the eye. And a number of people have become Christians through that experience. So. Por outro lado, nós temos um outro cientista americano, Francis Collins, que diz que passou a crer em Deus exatamente a partir da ciência. Mas sobre isso falaremos daqui a pouco. Convite à Vida volta daqui a pouco falando sobre o teste da fé. A fé pode ser testada. A experiência de Francis Collins, americano, também muito valiosa, mostrando que esse conflito não existe. O que você acha? Continue com a gente que vamos continuar debatendo esse tema. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: a ciência vai acabar com a fé? Entre os participantes, sortearemos o livro Livres da Tirania da Urgência, de Charles Rummel. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Convite à Vida, aqui com você, debatendo o tema religião e ciência, com a geneticista Ruth Banchevitz e o filósofo Guilherme Carvalho. Ruth, você conhece a história de Francis Collins, que se converteu olhando no laboratório os genomas. Como isso é possível? He converted as a medical student, and he did medicine because his first PhD was in quantum physics.
and he took a biology class, and he loved what he found out about DNA. And then one of his patients, a woman, challenged him. She told him about her faith and said, "What about you?" And he realized he'd never examined Christianity properly. He'd just said, "Oh, I don't agree with it," but he hadn't looked at it. So he looked at different religions. He looked at Christianity. Somebody gave him the book by C.S. Lewis, Mere Christianity, and the arguments in that convinced him that there was a God, but he was unhappy because he realized he'd sinned and felt very inadequate in front of this God. And then he discovered the person of Jesus and realized that it was okay and that he could be forgiven. E em sua experiência, o que a genética mostra a você sobre Deus? I see something that is incredibly complex. I wrote at the end of an essay in an exam at university. I had just written about, I think it was how DNA is replicated in the cell. It happens very quickly, very accurately, and all the different, it's like a factory inside the cell. All these different components involved in making the DNA are, busy doing their things so accurately. And at the end I wrote, and all this is happening at whatever speed it is, at whatever accuracy it is, and it's amazing. I wrote this little lyrical piece at the end of my essay. I don't know what the examiner thought, but that's how I feel. That God has created a world that has almost, he's allowed it to self-assemble. He's made this thing that it's even better than making something in a factory. It's a natural, organic process of things coming together, and it's so ordered. Okay, sometimes things go wrong. I don't know why, but we have impacted the world with our sin, and but for almost all of the time it happens incredibly accurately. There's order. Sometimes it looks chaotic, but when you go behind the chaos, you can see this order, and I think that's the way God operates. A vida, então, não surgiu do acaso. I think when you talk to an astronomer about the Big Bang, the beginning of the universe, there was such complexity there, and the things were, they use the word fine-tuning. So to talk about the different properties of matter, gravity, the forces within the atom, they had to be just so to, so many decimal places you just can't imagine. And that's incredible. So there was this huge complexity of the universe right from the beginning, and then matter condensed, planets formed, and life came about. We don't know how. The origin of life research is very difficult because we can't see the origin of life anymore. And then the things complexified in the world. The creatures appeared in plants and animals, and so I don't think that's a chaotic event. O seu livro se chama O Teste da Fé. Minha pergunta é: a fé passa pelo teste? Yes. Of course. I think that's why we called it the book, because Test of Faith, because people feel as if science will really test faith. So we're showing how these scientists passed the test, if you like, or how their faith passed the test, that they have thought, they have read, they have done their science, they have prayed, and they have seen that God is really there, and that there is evidence that it's true. And I think for me the most important piece of evidence is the way that God works in people's lives. We can see changes happening when people become Christians. Vamos pensar agora num estudante, sobretudo um jovem cristão que vai para a universidade e começa a ter conflitos por aquilo que ele ouve. Que conselho você dá a um jovem estudante universitário que começa a
ver os conflitos entre a sua fé e a sua ciência? I guess for many students, the biggest challenge is interpreting Genesis. So I would say that there are Christians who have different views on this. Some want to take the Bible literally. Some are more open to the idea that the 6 days were not actually days. And there are a lot of other different views in between. It gets very complex when you get down to the details. But I would say this is a secondary issue. The primary issue, the reason why we're Christians, is that we believe God created. We believe He made us. He meant us to be here. We're in His image. We fall, we sin, and we need Jesus. So this is why we're Christians. But there are other issues that we need to discuss, and they're important, but they don't need to divide Christians. So I would say you are free to read the books, listen to people, and talk to any scientists you can find who are Christians and get that support. But don't let it rock your faith. So you can hold on to what you know, but also keep studying science. Don't be afraid of science because it's a study of the world that God made. So there's nothing you can find out that's going to hurt your faith there. Numa palavra apenas, o cristão não precisa ter vergonha da sua fé. That's right. Muito obrigado, Ruth, por sua entrevista. E você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre como relacionar-se com esse tema, leia o livro que a Ruth coordenou, O Teste da Fé, da editora Ultimato. Continue conosco e temos mais convite à vida com você. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: a ciência vai acabar com a fé? Entre os participantes, sortearemos o livro Livres da Tirania da Urgência, de Charles Rummel. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso, eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Foi em 1995 que missionários da Junta de Missões Mundiais chegaram a Guiné-Bissau. 18 anos se passaram e o trabalho lá estabelecido avançou, gerando belos frutos.
Guiné-Bissau, as cicatrizes foram abertas pela ultrajante colonização e severa crise política que culminou na Guerra Civil. É um país que tem muitas necessidades. É difícil, mas o trabalho está sendo feito graças ao poder do Espírito Santo, porque não somos nós, somos representantes, mas é o Espírito Santo que está fazendo o trabalho. Nessa terra árida, a esperança de novos tempos nasceu em 1995, quando a Junta de Missões Mundiais enviou os missionários Joed Venturini e Idelena para Bissau. Um ano depois, o casal recebeu o desafio de ir para Bafatá, com a finalidade de trabalhar nas aldeias da tribo Fula. Por lá, implantaram projetos bem-sucedidos, uma escola, uma clínica e uma rádio comunitária. O campo está perto de completar 20 anos e os projetos foram ampliados sob a responsabilidade de novos obreiros. É com grande alegria que estamos aqui apresentando a Guiné-Bissau para os irmãos e nós estamos aqui na cidade de Bafatá. Eu estou aqui há 2 anos e vim para fazer a obra de Deus. Adulay é uma das pessoas que foram alcançadas nesse tempo de trabalho e quando decidiu aceitar a Jesus, há alguns anos, enfrentou uma série de dificuldades, mas nunca pensou em desistir. Foi fiel e hoje ele é pastor e missionário autóctone pela Junta de Missões Mundiais. Desde que o campo foi aberto, iniciativas nas áreas de educação, saúde e bem-estar preparam terreno para a semeadura da palavra. Guiné-Bissau tem um quadro muito triste em relação à educação. O PEP tem feito a diferença aqui na Guiné-Bissau. Além do PEP, nós trabalhamos também com formação de obreiros. Nós trabalhamos com mulheres que querem ser alfabetizadas e também treinamos pessoas para alfabetizar adultos. A gente está aqui chegando próximo da Tabanca Campano para desenvolver um trabalho do POP. As pessoas estão nos aguardando para a gente desenvolver esse trabalho de evangelização e programa odontológico nas crianças da Tabanca. O projeto Semeando Vidas é um projeto composto de várias fases. Trabalha com mulheres grávidas até o bebê nascer e ela terminar a amamentação. Durante o atendimento, a gente vai conversando com a mulher. Com isso, a gente quer diminuir o número de mortalidade infantil, diminuir o número de mulheres que morrem antes, durante ou depois do parto. E também, é claro, que ela possa ter uma vida abundante em Cristo Jesus. A toda a nação, povo, tribo e lugar. A toda a nação, povo, tribo e lugar. De Cristo Jesus é preciso falar. De Cristo Jesus é preciso falar. A glória de Deus tem se manifestado em Guiné-Bissau e os milagres só acontecem porque missionários cruzaram o Atlântico para pregar o Evangelho. São histórias e depoimentos marcantes que testificam a importância de servir. Essa criança se chama Fatumata. Hoje ela tem 2 anos, mas há 1 ano e meio atrás ela estava muito doente, passando muito mal. Então a mãe com ela nós levamos até a Clínica Batista e lá ela recebeu atendimento, também oramos por ela e hoje essa criança está bem, está brincando e a mãe agradece pelo milagre que Deus fez. Nada disso seria possível sem fé e doação, sem pessoas simples que tivessem aceitado a missão dada por Jesus. Ide e pregai o Evangelho, sem aqueles que acreditam que sonhos são feitos para serem realizados.
Não fique de fora do que Deus tem para você. Missionário no Campo não faz esse trabalho sozinho. Nós queremos agradecer desde já você que tem nos ajudado e também pedir para que você que ainda não tem nos ajudado possa fazer a sua parte. Nós agradecemos porque vocês estão orando por nós, mas eu gostaria de te pedir, ore, continue orando, continue intercedendo, continue contribuindo com esta obra que não é minha, mas é do nosso Deus. O desafio é grande, mas estamos sendo salvos, estamos sendo protegidos pelo poder do Espírito Santo. Isso é que a gente tem para poder compartilhar com os irmãos e pedir para que Deus levante mais pessoas intercedendo para nós e ajudando, porque o trabalho são vocês que estão fazendo o trabalho, não somos nós. Esse trabalho só foi possível porque pessoas comuns decidiram aceitar o chamado de Deus. E você, o que tem feito? Até o próximo programa! Olá, louco por viagens! Hoje eu vou falar com você sobre um dos países mais bonitos que eu já conheci na minha vida. A Noruega, e você deve estar perguntando aí o que ele tem de tão bonito que me cativou tanto. Eu te daria 3 respostas que eu considero muito importantes quando a gente visita um lugar. Segurança nas ruas e nos lugares que a gente vai visitar. Segundo, educação do povo. Para você ter uma ideia, eu parei meu carro, precisei de uma informação e perguntei para um gari de rua, um lixeiro que estava ali trabalhando. Ele falou comigo em inglês fluentemente. Quem dera nosso Brasilzão aí um dia chegue lá. Belezas naturais é o meu terceiro ponto. Você imagina aí caminhar por estradas entre lagos, montanhas e cachoeiras, vão formando aí paisagens inesquecíveis por todo o caminho que eu fiz. A Noruega é o país com o melhor IDH do mundo e de cara isso já te mostra a qualidade de vida que eles têm por lá. Agora, um fato muito importante é que também é um dos países mais caros do mundo. Eu estive lá agora há pouco tempo atrás e uma garrafa de um refrigerante custava R$10, um hambúrguer R$30 e um tubo de pasta de dente R$8. Eu fiquei pensando que eu devia passar a semana aí comendo pasta de dente, que ia ser mais barato. Mas dá para você perceber aí o custo do país, como ele é elevado. Mas isso aí não pode ser um impeditivo para você conhecer um lugar como esse. Oslo é a capital do país, é uma cidade de porte médio, tem cerca de 600 mil habitantes. As suas principais atrações ficam bem no centro, você pode fazer basicamente tudo caminhando. Mas minha dica fundamental em Oslo são 2 lugares. A prefeitura, que é o lugar onde é entregue aí o Prêmio Nobel da Paz. Você sabe que os prêmios nobres são entregues em Estocolmo, na Suécia, mas esse em especial é reservado para ser entregue aí em Oslo. O Vigeland Park é um parque muito agradável para caminhada, principalmente aí no verão. Lá você vai encontrar aí cerca de 212 estátuas de bronze. A Noruega é muito mais que a sua capital e o grande charme e os melhores lugares para você visitar estão nas suas pequenas cidades, aí como Lillehammer, Nordkapp, Bergen e Oppdal. Nessa cidade eu tive uma das piores experiências gastronômicas da minha vida. Confere um pouco das imagens aí. Ó, aqui em Oppdal eu tô chegando num lugar que vende linguiça, salsicha, todo tipo de frios aqui da região. E é interessante que eles têm uma linguiça aqui de carne de rena. Dá uma olhada nisso aqui, você vê a rena aqui e ele falou para experimentar. E eu... this one? Yes, just this.
Não. Strong taste. Sei lá, parece um patê de fígado, sei lá. Meio... É ruim demais, meu. Gente, é muito ruim esse troço. Que carne ruim. Ah, esse que eu comi antes não é da rena, esse é do alce. And this one is from the reindeer. Rudolph. Vou experimentar agora o da rena. Melhorzinho um pouco. Muito diferente, é uma carne muito forte. Então você vê só, alce, que eu pensei que era rena, isso aqui é alce. E tem a linguiça aqui de rena. Ele tem várias opções também, que você pode perceber aqui. Muito interessante isso aqui. Thank you very much, tak. Carne de rena e de alce ninguém merece. Agora minha dica aí principal, um lugar pequeno na Noruega, vai para as Ilhas Lofoten. Lá tudo que você vai ver é simplesmente maravilhoso. Não existem voos diretos para Oslo, provavelmente você vai ter que fazer alguma conexão aí na Europa. O meu conselho aí é você usar KLM via Amsterdã. Lá internamente você vai usar a Norwegian Airlines, que é uma empresa maravilhosa ali do país. E, gente, eles oferecem internet de graça dentro dos voos. E ainda você tem um aplicativo para iPhone que você consegue falar com pessoas de graça do seu avião para quem está na terra. Imagina só se isso chegar aqui no Brasil, que maravilha vai ser. Com relação à documentação, você só precisa aí de passaporte válido para entrar na Noruega. Não existe nenhuma necessidade de visto. Para você ver mais imagens sobre a Noruega, não deixe aí de acessar o site loucoporviagens.com.br, que você vai ver lá os posts que eu já escrevi e em breve alguns vídeos. Semana que vem eu estou de volta e não se esqueça que dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Participe do programa respondendo a seguinte pergunta: a ciência vai acabar com a fé? Entre os participantes sortearemos o livro Livres da Tirania da Urgência, de Charles Rummel. Para responder, acesse o site conviteavida.org.br ou escreva para nós no endereço Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, CEP 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Confira os ganhadores no próprio site. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Como é importante, às vezes, nos esquecemos disto, que nós, seres humanos, somos razão, somos fé e somos emoção. Entre os muitos textos sobre esse assunto, eu gosto muito de um do rei Davi, lá no século X a.C., que depois de uma experiência pessoal dramática, ele que era um grande poeta, logo um grande observador da condição humana, narrou a sua experiência assim:
Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Aqui encontramos, portanto, essa dimensão, vamos chamar de tríplice do ser humano. Nós somos razão, isto é, nós pensamos, raciocinamos, refletimos, buscamos o que é melhor, pesamos, pensamos. Mas também nós somos as nossas emoções, que nós sentimos. Às vezes tem um peso tão grande que, como o rei Davi diz, parece que o corpo vai definhar. Digamos, é o coração ou a mente que sente, mas é o corpo que treme, que sofre, que transpira. Nós somos razão e somos emoção. Mas também nós somos fé. O que nós cremos determina também o que nós pensamos e determina também o que nós sentimos. Como vai a sua fé? Não ande na onda de que é possível separar as coisas, de que a razão é mais importante do que as emoções, ou que as emoções são mais valiosas do que a razão, e que isso é mais importante do que a fé. Nós somos uma unidade em 3 perspectivas. Então não adianta a gente querer ser aquilo que nós não somos. Nossas decisões, em nossas formas de ver o mundo, em nossos relacionamentos, vamos colocar esses 3 elementos como sendo decisivos. Vamos pensar, razão. Vamos sentir, emoção. E vamos ver como a nossa fé organiza tudo isto para que sejamos cada vez mais saudáveis. Deus abençoe você nessa jornada de saúde emocional, espiritual e intelectual.